Olá pessoal, Yuri que desenha aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos aqui com o nosso quadro Brasil com S, onde eu me proponho a contar um pouquinho das histórias dos nossos personagens folclóricos aqui do nosso Brasil, mas também algumas divindades, alguns deuses, alguns espíritos que talvez a gente, na maioria, não conheça. Então deixa eu deixar claro aqui, antes de qualquer coisa, qual é a minha intenção. Eu não tenho como objetivo contar a verdadeira história da lenda, do mito ou da mitologia. Aqui é uma adaptação. O que eu faço é um material de leitura, eu procuro algumas informações e eu vou filtrando aquilo que me convém para o vídeo em questão. Eu preciso deixar isso claro porque essas histórias elas foram passadas de forma oral pelos povos originários por muito tempo e por muitos quilômetros, o que significa que vários povos diferentes têm versões diferentes da mesma história e histórias diferentes que parecem ser as mesmas. Então, o meu objetivo aqui não é unificar, não é criar uma crença única, uma religião indígena, nada nesse sentido. Eu só quero trazer para você que não sabe nada a curiosidade de que sim, nós, brasileiros, temos um deus do trovão que sozinho desceria o sarrafo tanto no Thor quanto em Zeus juntos. A despeito disso, eu vi em algum vídeo aí há um tempo um tipo de ranking, um pódio de deuses mais poderosos da mitologia. Se eu achar esse vídeo, eu coloco ele aqui embaixo na descrição. E o deus Tupã, o deus brasileiro do trovão, aparecia em quarto lugar. Ele era o quarto deus mais poderoso de todas as mitologias. O que é um lugar, é uma colocação, uma classificação muito peculiar, porque os três primeiros deuses, responsáveis por a medalha de ouro, prata e bronze nessa competição, funcionam mais ou menos como um deus só, que é uma tríade de deuses do hindu, E esses três são absurdamente poderosos dentro do seu universo, dentro da sua mitologia, e trabalham num certo tipo de equipe, o que faria então Tupã talvez o segundo na lista. Bom, na lista que eu vi, eu acredito nas pessoas que fizeram a pesquisa para trazer essa lista, Zeus e Thor sequer eram mencionados, de tão fraco que eles são em comparação ao Tupã. Mas vamos falar um pouquinho de Tupã então, quem seria o deus do trovão brasileiro? Para começar, que o deus do trovão brasileiro não é necessariamente o deus do trovão e também não é brasileiro, o que parece muito confuso. A gente precisa se lembrar que Brasil é o nome que nós demos a esse monte de terra. Os povos que viviam aqui antes tinham demarcações diferentes e nomes diferentes para sua própria terra. E Tupã nasceu onde hoje seria o Uruguai, não as montanhas do Uruguai, e ganhou território, muito território, e foi adorado e cultuado por muito tempo em muitos lugares, tendo a sua maioria hoje localizada no pedaço de terra que chamamos de Brasil. Por isso, ele é o deus brasileiro, mas que, de acordo com as nossas divisões de terra, não teria nascido no Brasil. E Tupã também não é só o deus do trovão, ele é o deus de muita coisa. Em algumas crenças, ele é o deus criador de tudo. E a gente vai passar um pouquinho por isso agora. Tupã, ele seria filho de uma divindade suprema, absurdamente poderosa, conhecida por muitos nomes. Um deles, um nome bem difícil de pronunciar, Yandevoruçu. Também conhecida como Yanderu Yamandu, Nhamandu, seja qual for o nome ou o motivo para que ele tenha vários nomes diferentes, além da pronúncia extremamente difícil para nós, essa divindade era o que podemos entender como Deus Supremo de algumas das crenças indígenas. Entenda que nesse momento eu não estou isolando nenhum grupo indígena, justamente por eu não ter conseguido achar até onde uma história se mistura com a outra e para que eu não chame
de deus indígena do povo X, uma divindade que faz referência a um povo Y, eu vou simplesmente usar de forma genérica povos indígenas. E assim fica a sua lição de casa de ir lá pesquisar qual povo adorava qual deus. Eu vou me ater aqui à história da divindade. Ele seria filho de Yandevorusu, o deus supremo de tudo. A história diz que não há nada fora de Yandevorusu e que ele seria o tudo. Tudo que há, tudo que existe é Yandevorusu e está nele. E um dia, Yandevorusu olhou para dentro de si e percebeu que ele era enorme. E então começou a vagar por si mesmo e percebeu que havia muito espaço. Então ele começou a organizar as coisas, porque dentro dele havia um caos absoluto. E nessa ideia de organizar, ele criou, ou pelo menos pôs ordem ao universo. Entre várias e várias alterações e variações desse mito de criação, a gente vai ficar com a história que diz que Yandevorusu criou Tupã, seu primeiro filho. Algumas histórias dizem que ele também criou, nesse momento, o Curupira e a Yara, mas algumas dizem que não, que foi só Tupã. Como o vídeo hoje é só sobre Tupã, vamos ficar com ele. Tupã teria visto a Terra e achado ela formidável e propícia para um plano que ele tinha. Compartilhando do seu amor e do seu interesse, assim como seu pai, criador, Tupã também gostava de criar coisas, e então ele criou o mundo. Criou as montanhas, criou a natureza e tudo que a gente vê. Existe um fragmento de lenda que diz que Tupã queria habitar na Terra, mas ele não podia, porque ele era muito grande e a sua divindade poderia destruir a criação. Então, ele teria se diminuído numa versão chamada Tupamirim, que pra gente soa de forma até engraçada, um Tupanzinho, uma versão menor dele mesmo, mas que ainda era ele. E viveu na Terra por muito tempo, observando de perto tudo o que tinha criado e criando outras coisas que, nessa escala, lhe pareciam apropriadas. Nesse contexto, ele criou para si uma companhia e chamou de Yassi, ou Jassi, que eu já trouxe aqui como a deusa da lua. Tupã, nessa versão, teria se encantado por Jassi e se casado com ela. Em outras histórias é dito que Tupã, por si só, não conseguiu criar tudo do jeito que ele queria e precisava de uma ajuda para deixar esse mundo ainda mais perfeito. E nisso ele teria criado então primeiro Guaraci, o deus Sol. Bom, há uma variação gigantesca aí, porque na primeira versão primeiro vem Jassi e depois Guaraci. Logo depois, numa versão diferente, Guaraci nasce primeiro e depois Jassi. O que temos é que em muitas das tradições, tanto Jassi quanto Guaraci são filhos do deus Tupã e o que fariam deles irmãos, mas eles se apaixonam e se casam. Numa dessas histórias, depois de ter criado todo um mundo, Jassi, junto com Guaraci ou junto com Tupã, teria dado cor às criaturas. Segundo essa lenda, o macho da história, seja ele Tupã ou Guaraci, teria criado os animais, porém não tinha dado cor, nem brilho, nem encanto algum para eles. Eram só seres práticos que comiam, se reproduziam e viviam suas vidas. A primeira palavra dita teria sido arara, e aí surgiu uma arara. Mas quando Jassi repetiu a palavra, a arara ganhou cores. Eu acho essa ideia de cocriação muito fantástica e muito formidável, porque mostra que eles se ajudavam. E talvez seja até uma mensagem interessante pensar que se você quer realmente criar algo que dure muito tempo, você vai precisar de ajuda e colaboração. Bom, talvez essa seja a minha interpretação dessa história. O que temos também é que Tupã não era o deus do trovão. Na verdade, Tupã não era um deus. Muitos dos registros que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz afirmam que os povos originários não tinham esse conceito de Deus como nós o temos hoje. E que muito dessa adaptação às divindades veio dos jesuítas, que catequizaram o povo que morava aqui antes de nós. Para eles,
havia o trabalho de encontrar algo dentro da fé dos povos originários que representasse algum paralelo com a fé cristã, principalmente católica, que veio com os colonizadores. E Tupã parecia se aproximar muito de um tipo divino que pudesse ser entendido e assimilado também pela fé católica. O que se sabe é que Tupã era entendido como simplesmente o som do raio, o som do trovão, e que era possível ouvir a voz de Yandevoruçu, a voz do Deus Supremo, em algumas versões a voz do próprio Tupã, em noites ou em dias de tempestade. Isso se parece muito, de certa forma, com o deus nórdico do trovão, o Thor. Você poderia ouvi-lo batendo seu martelo numa bigorna, e esse sim seria o som do trovão. Já nas nossas versões brasileiras do deus do trovão, essa seria a própria voz da divindade, não sendo necessário qualquer equipamento para que Tupã faça o raio. Afinal de contas, ele é o próprio raio. Bom, muitas alterações foram feitas no que concerne a imagem de Tupã. Isso porque Tupã não tinha uma imagem, ele não era representado de forma física, ele era o raio, ele era a própria força da natureza. E só o fato de eu estar fazendo esse desenho, colocando um homem com chocalhos nas mãos, já indica que alguma alteração aconteceu. Existe também uma parte da lenda que diz que Tupã pegou alguns elementos para criar o homem. Com a ajuda da deusa Jaci, a lua, em outras versões Araci, Tupã desceu à terra, num lugar descrito como um monte na região do Areguá, no Paraguai. E, deste local, criou tudo sobre a face da terra, incluindo os oceanos, florestas e animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã então criou a humanidade. De acordo com a maioria dos mitos guaranis, eles foram naturalmente a primeira raça criada, com todas as outras civilizações nascidas deles. Em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher, com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, deixou-os com os espíritos do bem e do mal e partiu. Já, segundo um outro mito, esse teria criado sua esposa, Nanda Nhande, Yandejari ou Nossa Avó, a partir de seu diadema, um tipo de coroa, mas teria logo brigado com ela e ameaçado destruir o mundo. Só não destruiu porque foi contido pelo cântico sagrado de sua esposa, entoado com o acompanhamento do tacuapu, um pedaço de taquara, de pouco mais de 1 metro. Na representação que eu estou fazendo do deus Tupã, eu resolvi descrevê-lo como um homem bem forte, assim como a tempestade e o raio devem ser, e esses chocalhos, essas maracas em suas mãos. Isso porque ela faz um som parecido com chuva e seria um elemento muito interessante visualmente falando, assim como o Thor tem o seu martelo, assim como Zeus teria o seu raio em forma de lança. É apropriado que Tupã também tenha algum elemento, porque isso fica muito legal e é muito bonito. Então eu criei essas duas maracas para que Tupã pudesse canalizar o seu poder e lançar seus raios com toda a facilidade que lhe é permitida. Existem histórias e muita contradição quando se fala do deus Tupã, Deus que criou o nosso mundo, o Deus que criou o planeta Terra e o colocou em ordem. Porque ao mesmo tempo que ele é o Deus criador de todo o universo e principalmente da raça humana em algumas histórias, ele não é em outras. De qualquer forma, se o assunto é deuses do trovão, deuses que fazem chover, Tupã certamente é muito mais poderoso e muito mais preparado para esse ofício do que qualquer outro em qualquer outra mitologia. Seja ele um espírito da natureza, uma manifestação de um poder maior do que o dele, ou o próprio Deus em pessoa, criador de tudo, e que de tão poderosa sua voz e tão estrondosa sua presença foi confundido com o raio e com o relâmpago, Tupã
é muito poderoso e em muitas histórias é tido como um deus calmo, pacífico e benevolente, desde que não seja provocada sua ira e a sua justiça. Tupã se assemelha muito em termos de divindade com ideias que nós temos que provavelmente vêm do catolicismo, de povos que precisam de ajuda e clamam a uma divindade e ela aparece para ajudar, para responder. Também parece haver algumas histórias onde Tupã é muito parecido com deuses gregos que se reproduzem e se relacionam carnalmente com algumas pessoas. Uma das histórias mais interessantes e curiosas que, embora não seja claro, parece ter havido a interferência de Tupã é a história da origem do rio Oiapoque. Nessa história, uma mulher pertencente a um povo, a uma aldeia que estava sofrendo uma seca, implora para uma divindade, presumidamente Tupã, que lhe ajudasse a encontrar água, pois estava grávida e não saberia como cuidar do seu bebê caso não conseguisse encontrar nenhuma fonte de água. O suposto Tupã então a transformou em uma serpente gigante, o que facilitou e muito a sua procura por água. Sua filha nasceu, porém na forma humana. Sendo ela uma serpente gigante, não poderia cuidar do seu bebê humano. Então colocou a menina sobre as costas e caminhou, ou melhor, se arrastou, até a aldeia mais próxima que ela conseguiu encontrar. Os povos da aldeia, vendo uma cobra colossal chegando na sua aldeia, achou que seria melhor afugentá-la, tentar matá-la, e uma chuva de flechas choveu sobre eles. A cobra nada se feriu, porque a sua pele era muito resistente. Porém, a bebê não teve a mesma sorte e morreu. Vendo que sua filha havia falecido de forma tão prematura, a cobra chorou, e chorou muito, mais do que qualquer outra criatura. E por ser muito grande, o seu corpo deixava valas no chão por onde passava, verdadeiros buracos. E com toda aquela lágrima, as águas foram escorrendo, dando origem ao rio Oiapoque. É uma história fantástica que eu já tive o privilégio de desenhar e colaborar num vídeo lá do canal Folclore Brasileiro e Lendas, que eu super recomendo que vocês pesquisem e se inscrevam, porque lá sim você vai ter bastante do conteúdo original do que seriam as lendas. Meu trabalho aqui, como já coloquei no começo, é tentar representar da mesma maneira que eu vejo outras mitologias, outras histórias, outras lendas de outros países de maneira tão interessante, convidativa e apelativa também no Brasil. Porque nós também temos histórias fantásticas e incríveis que vão muito além do Sítio do Pica-Pau Amarelo e podem ser sim plano de fundo para novas histórias, novos jogos e tudo mais que a nossa mente puder imaginar. E eu gostaria simplesmente, se eu conseguir, já estaria muito contente em tornar essas histórias um pouquinho mais conhecidas. Bom, esse é o Tupã. O complicado, nada específico e com certeza nada óbvio Deus do Trovão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.